Como dizem os gaúchos, é macho, pero no mucho, né? No muito. Mais ou menos por aí. Glória, Suleima. Não, eu tenho medo. Nossa, boa noite. Olá, América. A Bahia aí, tudo bem? Nós aqui. Ó, nós de agasalho e cobertando as costas de novo aqui, América. Morra de Eu tô fome. aqui. Tô pingando. A tua voz não está chegando legal aqui, América. Não é? Aumente um pouquinho teu volume aí, acho que. Peraí. Ou fala mais perto do microfone, né, também. Inhara, como é que tá Ponta Grossa aí? Volume. Dizendo. Ouviram? Hoje nós temos vamos ter duas alunas novas aí. A Emília, que já está aí, vocês estão vendo ela aí, a Emília nova, e vai ter uma Daniela, acho que vai chegar aí. Ele não, Emília? Tudo bom? Tudo bom. Agora Dá para ouvir. Bem-vinda. Ótimo. Bem-vinda. Obrigada. As pessoas mais educadas lembram de dizer bem-vindo, né? As menos educadas nem lembram. Agora pronto. Não, ainda está falhando, Júlia. Pela primeira vez, o microfone funcionou de cara, né? Não está ok. Peraí, não está muito baixo aqui. Vamos esperar mais um pouquinho para ver se chega mais alguém aí. Oi. Olha, Dani. A Dani é outra nova que está entrando no grupo agora. Quem já, lá na quinta-feira passada, já conheceram ela lá na Uniliber, né? Seja bem-vinda, Dani. Obrigada. Cadê ela? Tá aqui do ladinho. Estava meio tela aqui do computador, estava meio baixado, estava escuro, não dava para ver muito. E as duas são de Curitiba? Eu sou de Curitiba. Eu também. Tá. Que eu sou de Ponta Grossa. Tem uma sobrinha para lá. Quem que é? Annelise? Annelise do quê? Oi? Alcântara? Annelise Alcântara? Não, Verley. Tá. Fosse Alcântara, eu conhecia. Não, é Verley. Então. E a Gladys? A Gladys e a América, que são de longe. Estão aí? A América tá. A América estava aí, mas estava dando problema no som. Acho que ela saiu, vai entrar de novo. Sim. E a Gladys, não sei. A Gladys, não sei se vai aparecer hoje. A Gladys está virando artista agora, né? Pois é. Está sumindo a vida da artista agora. É bom que logo a gente pode ver ela lá fazendo shows ao vivo. Eu sou a América. A América voltou aí. Ó, eu sou da Bahia. Nossa, pô, que delícia, calor que deve estar aí hoje. 26 graus agora. Nossa, e a gente tudo passando frio aqui, que nem pinguim. Em plena primavera, tremendo de frio. Pois é. Que horror, né? Saudades da Bahia. Mas o tempo tá estranho em todo o Brasil.
A Tem alguma diferença. coisa estranha na Bahia, América? Oi? Tem alguma coisa estranha aí na Bahia? Que dê para contar? Eu acho que no Brasil inteiro tem coisa estranha. O que não está estranho no Brasil, né? No Que a gente mundo tem que inteiro, né? perguntar. E não está estranho. Não, Olha, aqui, para você ter uma ideia, semana passada choveu a semana inteira. isso calor. não é Mas chuva, não é. Essa época não é tanta de chuva mais. Uhum. Então, tá estranho. Bom, gente, já dei quase 10 minutos, vamos começar o nosso trabalho de hoje. Vamos lá. É, Deixa eu sair daqui e desligar o. hoje eu vou pedir para vocês desligarem os microfones de vocês, porque daí fica melhor o som para vocês ouvirem. Nós vamos falar hoje sobre mas tem uma coisa que eu quero explicar também. Se ficar com uma dúvida, qualquer coisa, pode ligar o microfone e pedir, e perguntar, tá bom? Não deixe para depois para fazer pergunta. Então, como nós estamos falando de doutrina espírita, hoje nós vamos falar do ápice da doutrina espírita, porque o ápice da doutrina espírita é o transe mediúnico, que aí quando se completa todo o estudo de por que existe um ser encarnado, um ser desencarnado, e como que esses dois entram em contato, né, e em contato físico. Então, é isso que nós vamos falar agora, transe mediúnico. O transe é um estado alterado de consciência e ele é diferente do estado de vigília. Etimologicamente, transe deriva de trânsitos, que indica o sentido de passagem, passar de um estado de consciência a outro. Você sabe que estado de vigília é quando nós estamos acordados, né? Estamos donos de toda a nossa capacidade de percepção. O ser experiencia um estado diferente de consciência, com a mente consciente focada e parcialmente alerta, enquanto a sua mente inconsciente experimenta formas variadas de manifestar-se. Então, o transe é isso, né? Quando a gente experimenta sem perder os sentidos, a gente experimenta algumas outras maneiras de entrar em contato com o resto do universo. E o transe tem vários tipos de transe, tem estados de transe, que nós vamos ver um por um. Nós temos o transe intensidade. É o transe que pode acontecer em várias intensidades, como leve, média, profunda, o sonambulismo e o sono fisiológico. São os estados de transe que existem e que a gente pode experimentar. Algumas pessoas experimentam apenas o leve a vida inteira. Outras vão direto para um sono fisiológico. Outras ficam num transe profundo. Então, isso varia de pessoa para pessoa, porque a mediunidade nunca é igual para todos os seres. É mais ou menos como a nossa identidade digital, né? A nossa digital é só nossa, não tem outra. Bom, dentro dos estados do trânsito, nós passamos diariamente por diversos estados de consciência. Durante o dia, normalmente a gente passa por estados diferentes. Nós passamos no estado de vigília, que é quando nós estamos plenamente conscientes dos conteúdos que ocorrem em pensamentos e ações. Estamos acordados, nítidos, presentes. Temos também o estado do sono, que é quando a gente dorme. Temos também o estado de devaneio, que quando começamos a dormir, é aquele momento do lusco-fusco ali,
estamos meio dormindo, meio acordado. Esse é o estado de devaneio que a gente chama, que é um dos mais apropriados para a gente estabelecer um transe mediúnico. São chamados delterados. Todos eles, melhor seria dizer, quando eles são ampliados de consciência, quando a gente aumenta o nosso padrão vibratório, que nós somos exatamente como uma lâmpada que ela está... Alguém de vocês lembra daqueles potenciômetros que a gente instalava nas casas para diminuir a quantidade de luminosidade de uma lâmpada, que a gente ia deixando ela fraquinha, ou se virasse o botão, ela ficava bem clara. É isto que é quando a gente altera o estado de consciência, é quando a gente vira o botão inteiro para a direita e a nossa aura expande. Quando a nossa aura expande, a gente diz que nós ampliamos a nossa consciência. A nossa percepção, ela começa a sentir as coisas que, quando a gente não está nesse estado, a gente não vê. E os tipos de transe que existem? Eles também podem ser classificados como transe patológico, que é quando ele é conseguido por um delírio febril, por um estado de coma, por um trauma craniano, por uma depressão, uma esquizofrenia ou mesmo uma epilepsia. Esses, sim? Alguém quer falar? Eu não estou ouvindo. Emília, acho que o teu microfone está ligado. Você quer perguntar alguma coisa ou não? Não, ainda não. É que eu não sei desligar. Tá. Tem o transe farmacógeno, que é aquele provocado por drogas, por tranquilizantes, calmantes, pelo êxtase, pela cocaína, pelo álcool, pelo fumo, etc. Então, sempre que uma pessoa ela aciona ou ela ingere algumas destas drogas, ela atinge um estado alterado de consciência também. Acho que o teu... Mas tem um telefone, um microfone aberto que tem... se pudesse desligar os microfones, que daí está dando interferência, porque a minha internet aqui está meio ruim hoje. Tá. Deixa eu minha mãe. Tem um microfone aberto aí, a pessoas que não sabem. Olá, Gladys, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tá, seja bem-vinda. Obrigada. Nós temos também o transe anímico, que é aquele quando o ser, o médium, é capaz de emancipar-se por si próprio, por sua vontade. É o teu microfone que está abrindo a todo momento. Ele abre, daí nós escutamos a fala de vocês na sala. O transe anímico é quando o ser é capaz de emancipar-se por si mesmo, por sua vontade ou não, naturalmente ou sob estímulo. Então, muitos médiuns, para atingir um estado de transe, fazem uso de drogas. Por exemplo, o pessoal que usa ayahuasca, o pessoal que usa o chá da Amazônia, esse pessoal todo, eles são espiritualistas que fazem uso de drogas para atingir um estado alterado de consciência. Porém,
Saibam vocês que isso não é necessário para ser médium. Então, o médium, para ser médium, ele não precisa da ayahuasca, não precisa da maconha, não precisa da droga, né? E temos o transe provocado por hipnose ou o transe mediúnico, que é provocado por um espírito, né? Nós também temos o transe endógeno, que é aquele que é provocado por um distúrbio patológico, por uma liberação ou inibição de neurotransmissores. E temos o exógeno, que são os transes provocados mediante estímulos externos, né? Então, o endógeno e o exógeno, um é de dentro para fora e outro de fora para dentro. E na dinâmica mediúnica, então, nós temos a seguinte colocação. A dinâmica mediúnica, ela revela esse estado alterado de consciência, portanto, um autêntico estado de transe. O fenômeno mediúnico não pode se constituir pela atuação do espírito desencarnado diretamente no corpo físico do encarnado, porque eles estão em planos diferentes. Então, muita gente diz, eu vou incorporar um espírito. Isso não existe, incorporar. O espírito não entra no corpo da gente. O que a gente sente é a aproximação fluídica dele e percebemos toda a intuição dos trejeitos que ele possa querer mudar a voz, mudar a maneira de andar, mudar a maneira de falar, ter sotaque ou não ter sotaque. Isso tudo a gente percebe e retransmite, mas não porque o espírito está dentro de nós. Ele não entra dentro de nós, porque senão ele quebraria uma lei universal que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, o que acontece é uma aproximação que eles ficam relativamente longes um do outro, como se fosse a torre de uma rádio e o outro e um radinho receptor na nossa casa. A torre emite e o radinho capta. Para que isso aconteça, a mediunidade, para que o espírito pudesse entrar no corpo do médium, primeiro que os dois teriam que estar em planos semelhantes. Eles tinham que estar convivendo no mesmo plano, porque assim mesmo não ia ser possível. No caso da mediunidade ostensiva, o conjunto perispírito e corpo físico teria uma condição diferenciada do corpo espiritual, que implementaria no físico, anatômica ou eletroquimicamente, uma estruturação especial para que a mediunidade acontecesse. Vamos lá. O que é perispírito? Tem alguém que não sabe o que é perispírito? Levanta a mão aí. Só para eu saber como é que eu estou falando, que tem gente nova. O perispírito, imagine, como é que eu vou te dizer? Você pega um abacate. A casca do abacate é um espírito. A polpa do abacate é o perispírito. E o nosso corpo físico é a semente do abacate. Então, o perispírito é um corpo igualzinho ao nosso corpo físico, só que é um corpo etéreo. Ele não é palpável. Então, ele faz a ligação entre o espírito e o corpo físico. Essa condição, no entanto, não teria nenhuma ligação com a postura moral da criatura. Então, veja, a mediunidade não quer dizer santidade. Tem muito médio safado sem vergonha. Tá aí o nosso João de Deus aí, que fez todas aquelas barbaridades lá. E era um médium espetacular. Curou milhões de pessoas. Fez o bem a milhões de pessoas. Porém, fez o mal para um monte de gente também.
Tanto que está preso lá, vai morrer na cadeia, né? Então, a mediunidade, infelizmente, ela não anda par e passo com a moral. Vejam que há padres pedófilos, há pastores tarados, há de tudo, né? Então, a parte espiritual nossa, ela não necessariamente vem sempre ligada a um crescimento moral. E como que a gente pode despertar isto numa pessoa? A gente pode despertar, a mediunidade ela pode ser despertada por quatro tipos. Por um processo obsessivo, quando um espírito começa a atormentar a gente, por um choque emocional, por um acidente ou por uma doença. Esses são os despertares automáticos da mediunidade. Em geral, ela vem sempre acompanhada de algumas modificações psicológicas, como a pessoa passa a ter crise de ansiedade, sensação indefinível, síndrome do pânico, porque a pessoa não sabe o que está acontecendo com ela nesses casos aqui, onde a mediunidade acontece sem que a pessoa nunca estudou doutrina espírita, ela não sabe nada de espiritismo, mas ela é médium. Daí o que acontece? Essa pessoa começa a ter desvarios, ela começa a se entregar para vícios, ela começa a se entregar para todo tipo de coisas que tiram ela da vida comum de uma pessoa. E quando você diz assim, mas não sei o que está acontecendo com essa pessoa, o que acontece? Era uma pessoa tão maravilhosa e de repente a pessoa está desequilibrada inteira. E por quê? Porque ela está sofrendo um processo obsessivo na maioria das vezes. A grande maioria das vezes são dívidas de outras vidas que estão sendo cobradas por espíritos cobradores que são invisíveis. Eles podem chegar no devedor e passar a atormentar a vida dessa criatura, levando essa criatura a ter síndrome do pânico, sensações indefiníveis, ansiedade, e se entregar para vícios e tudo mais. E como se dá, né? Sendo um estado alterado de consciência, o transe mediúnico produz determinadas alterações no sistema nervoso que podem se manifestar em diversos sintomas. Um deles, sudorese abundante. A pessoa sua demais. Revirar dos globos oculares. Você olha para a pessoa, o olho dela não para. Está virando todo momento, para tudo quanto é lado. Respiração ofegante e pressão alta. Essa é uma outra característica muito comum nas pessoas que têm essa mediunidade despertando neles, porque eles não sabem o que está acontecendo e isso, o organismo inteiro entra em conflito. E daí o coração bate mais forte, a pressão arterial aumenta. E os mecanismos dessa comunicação? Como que eles se processam? A atividade cerebral, para se expressar conscientemente, ela estabelece uma interação entre o córtex cerebral, o tálamo e a substância reticular. Isso tudo é dentro do nosso crânio, gente. Eu sei que é um papo meio médico isso aqui, mas é importante que vocês guardem esses nomes para que vocês tenham essa noção do que é ser médium. Que muita gente acha que ser médium é você ir no centro espírita, dá uma rodadinha lá, recebe uma voz diferente e isso tudo, e eu sou médium. Não é assim. Essa coisa, ela tem implicações profundas, né? É nessa substância reticular do tronco cerebral e do diencéfalo que se situa a sede da nossa consciência. E uma lesão nesta área provoca o estado de coma. A partir da substância reticular integrando o tálamo e o córtex cerebral, projetam-se estímulos neuronais que ativam ou inibem a atividade cerebral como um todo, levando a um maior ou menor estado de atenção,
alerta ou sonolência. Então, vejam só, essa alteração toda vai ocasionando tudo isso na pessoa. O tálamo é um núcleo sensitivo por excelência. Ele exerce um papel receptor, centralizado e seletor das informações sensitivas que se dirigem ao cérebro. Os estímulos externos do tipo dor, tato, temperatura e pressão percebidos em toda a extensão do nosso corpo, eles percorrem as vias neurais, né, todo o nosso corpo, que terminam no tálamo, no centro da nossa cabeça, no centro do nosso cérebro. E o que tem lá no centro do nosso cérebro? Muito bem. Então, podemos compreender que fenômenos como a psicografia, a vidência, a audiência e a fala mediúnica devem implicar uma participação do córtex do médium, já que aqui se situam as áreas para a escrita, para a visão, para a audição e para a fala. Muito bem. Nenhuma mensagem poderá ser total... Escutem só, isso aqui vocês médiums que estão me ouvindo aí agora. Nenhuma mensagem poderá ser totalmente inconsciente, visto que em todas há participação do córtex do médium. E se por acaso este não se recordar dos eventos que se sucederam durante a comunicação, o esquecimento deve ser atribuído à ocorrência de uma simples amnésia. Mas o médium sempre é responsável por tudo que acontece num trabalho mediúnico. Sempre. Não adianta depois de dizer... Porque antigamente tinha muito médium que se aproveitava de vou dar passe. Chegava uma mulher bonita no centro, pronto, estava feito o forrobodó. Era um monte de homem recebendo espírito para dar passe naquelas mulheres, para passar a mão no corpo das mulheres. E botava nas costas o espírito. Não fui eu que passei, foi o espírito que veio aí. Então, por causa disso, começaram a haver grandes imposições dentro do movimento espírita e que atrapalhavam em muito o trabalho mediúnico. Porque a falta de respeito não tem nada a ver com mediunidade. A falta de respeito é sem vergonhice mesmo. Considera-se, portanto, que o processo mediúnico transcorre sempre em parceria com a assimilação das ideias do espírito comunicante e a participação cognitiva do médium. Sendo comum uma amnésia que ocorre logo após a ruptura da ligação fluídica, que é a interação dos campos de força entre o médium e a entidade espiritual. Então, naqueles momentos que há ruptura, normalmente é um esquecimento desse momento, um pouquinho antes, um pouquinho depois disto. Mas durante o processo, o médium, mesmo quando é inconsciente, ele é só inconsciente em parte, porque totalmente inconsciente nenhum médium é. Bom, e qual é que é a divisão do transe mediúnico? Os médiuns inconscientes ou mecânicos são aqueles que não apresentam conhecimento do que ocorre enquanto e depois que o fenômeno se processa. É um tipo muito, muito, muito raro de processo mediúnico. Há os médiuns semi-inconscientes. São aqueles que têm momento que não registram o que está sendo transmitido, mas, de repente, passa a fazê-lo intermitentemente. Permite recordações de parte da comunicação. E há o semimecânico e consciente, que é o médium que mantém completa a sua consciência, tanto durante quanto após o transe. Este tipo se encaixam 70% dos médiums. É a maior mediunidade que tem no planeta. Então, ou seja, e a maioria das pessoas tem grande dificuldade de se dizer médium, porque não acredita que é um espírito que está falando através dele, porque o pensamento é parecido com ele, porque ele sabe tudo que ele vai falar, e eles não, mas sou eu que estou falando, não tem espírito aqui.
Só que quando você grava uma fala dele e mostra para ele 2 dias depois, ele diz assim, não, mas isso não, eu nunca falaria isso. Eu nunca escreveria isto. Então, vamos seguir para frente. Lembra que eu falei, o que tem lá no meio da nossa cabeça? Bom, lá no meio da nossa cabeça, nós temos uma antena maravilhosa, melhor do que qualquer antena da NASA. Nós temos uma coisa chamada glândula pineal ou epífise. Esse é um cristal que nós temos na nossa cabeça. A ação da glândula pineal no cérebro se faz pela repercussão química das substâncias que produz. A pineal é como o núcleo gerador de irradiação luminosa, servindo como porta de entrada para a recepção mediúnica. Devido à melatonina, a pineal é sensível à luz e é mais sensível ainda à vibração eletromagnética. Sabemos que a irradiação espiritual é essencialmente semelhante à onda eletromagnética. Percebam, a mediunidade mexe com os nossos hormônios, porque melatonina é um hormônio do bom humor. Podemos supor que este primeiro contato da entidade espiritual com a pineal do médium possibilitaria a liberação de melatonina, predispondo o restante do cérebro ao domínio, entre aspas, do espírito comunicante. Porque você se sente tão bem que você... vamos lá, companheiro, deixa passar. O perispírito não ocupa o nosso corpo como se vestisse uma roupa. Ele interage com o corpo físico por uma ligação eletromagnética, promovendo uma transição sutil entre um corpo e o outro. Então, ele não é uma capa que está grudada no corpo. Ele fica podendo se desligar do corpo, inclusive, e sair longe do corpo até. Esta possibilidade de maior desprendimento do corpo espiritual é que possibilita toda a série de fenômenos mediúnicos. O fenômeno da mediunidade ocorre sob a coordenação do centro coronário, foco de atuação do espírito sobre o corpo físico, representado pela região do tálamo, que é a sede da glândula pineal, que direciona, por sua vez, a sua manifestação física, orientando e se refletindo nas diversas regiões cerebrais, vinculada ao tipo de atividade mediúnica que você vai processar naquele dia. Aquele centro vital direcionaria também as expressões da mediunidade nos outros centros de força, conforme a atuação de cada um, fazendo-se sentir nos plexos nervosos correspondentes a cada centro de força ou chakra. Sabem o que é chakra? Sabe. Que bom. A glândula pineal ou epífise é a glândula da vida mental. Ela é o elo com a espiritualidade. Ela é uma usina de força. Nós temos aqui no Brasil um médico. Como é que é o nome do médico? Nós temos aqui no Brasil um médico que é o maior especialista em glândula pineal do mundo. Esse cara, eu esqueci o nome dele agora, só de sacanagem eu esqueci o nome do médico. Mas esse cara, ele já dedicou a vida dele há mais de 20 anos que esse homem só estuda a glândula pineal. E ele ficou maluco quando ele abriu a primeira vez uma glândula pineal e dentro dela o que ele encontrou? Um cristal. Um cristal. E ela funciona, eu não sei se vocês lembram, quem está mais tempo me seguindo na minha vida de mediunidade, já deve ter ouvido eu falar dos rádios Galena, que o que era antigamente, no tempo da Primeira Guerra Mundial, principalmente, quando os soldados eles não podiam ter rádio na guerra. Então,
eles descobriram que tem um mineral chamado galena, que este mineral ele emite um sinal, ele é capaz de captar ondas de rádio. Então, se você colocar um fone de ouvido ligado numa pedrinha dessa, você é capaz de escutar algumas rádios só mudando o lugar que você encosta o fio na pedra. É uma coisa maravilhosa. E, então, quando é Sérgio, né, o nome dele? Acho que é Sérgio Oliveira. Né? É, Sérgio Oliveira, o nome do médico. Quando o Sérgio abriu a primeira pineal, que ele viu que tinha um cristal ali, daí na cabeça dele e na nossa também ficou muito claro que a gente não esperava que tivesse um cristal ali. Olha, a pineal, veja aqui o desenho que está aqui, ó. Bem aqui, onde eu estou com a setinha aqui, é a glândula pineal, esse vermelhinho aqui, ó. É só esse vermelhinho. Então, a glândula pineal é a porta de entrada das ações da nossa consciência, do nosso espírito sobre o organismo físico. É a região onde transita toda a energia mental absorvida de outros espíritos e também produzida por nós mesmos. A glândula pineal, ela segrega os hormônios psíquicos ou unidades força, que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras. Aqui ela de novo, aqui ó, estou mostrando aqui, ela ficou maiorzinha agora, que dá para vocês verem bem direitinho. Todos os médiuns ostensivos já possuem seus organismos melhor desenhados para o desempenho dessa interação com o plano espiritual. Quanto mais ostensiva for a mediunidade, a glândula pineal é mais desenvolvida. E quanto mais for desenvolvido o espírito, mais luz ela irradiará da epífise. Então, vocês lembram da imagem do Buda? O Buda não é sempre representado por um negócio aqui reto na cabeça? Eles diziam que aquele reto aqui era o chakra coronário do Buda, que conforme ele foi se elevando para Deus, aquilo foi crescendo o topo da cabeça dele aqui para caber a pineal que ele tinha dentro da cabeça. Bom, a glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endocrínico, ligado à mente através dos princípios eletromagnéticos do campo vital e comanda as forças subconscientes sobre a determinação direta da nossa vontade. Então, se nós temos vontade de ficar alegres, nós podemos ficar alegres. Se nós tivermos vontade de chorar, nós vamos chorar, porque a glândula, ela recebe a nossa ordem. As redes nervosas constituem-lhes os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares. E, sob a sua direção, efetuam-se os suprimentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos, como está representado aqui nesse desenho. Nós somos só essa luzinha aqui, esse solzinho. Isso somos o que nós somos. Nós somos uma fonte de luz. Mas a fonte de luz, para poder trabalhar lá no corpo físico, então ele precisa do perispírito, que é esse corpinho aqui, que os chakras ficam todos no perispírito, que daí eles são ligados por esses campos, esses fios eletromagnéticos que vão ligando todo o perispírito no corpo físico, e daí até chegar aqui. Aqui tem a ligação dos plexos nervosos e das glândulas endócrinas, que toda a ligação está feita por esses fios aqui. O sistema nervoso tem por função perceber, receber e transmitir estímulos a diversas partes do corpo. É através do nosso sistema nervoso que se conduzem os estímulos energéticos vindo do espírito para o corpo. E ela também é um relógio interno. Ela rege a noção do tempo. O Sol e a Lua influenciam a pineal, que segrega o hormônio da melatonina, controlando os ciclos de sono e de vigília.
Veja bem, a dimensão espaço-tempo é a quarta. É a quarta dimensão. Por estar relacionado com a noção de tempo, a glândula pineal permite o contato com a quarta dimensão. Quando as pessoas dizem assim, por que lá no centro espírita, na hora de fazer os trabalhos mediúnicos, vocês apagam a luz? Porque a glândula pineal, ela sofre influência direta da luz, que atrapalha a percepção. Então, se for totalmente no escuro, é melhor ainda a nossa capacidade mediúnica. Se nós trabalharmos completamente no escuro. A gente só não faz porque cria um certo clima chato. Parece que, mas vamos fazer o quê? Vamos fazer bruxaria, que tem que ficar todo mundo no escuro, porque as pessoas não estudam isso. Quando, por exemplo, a gente quer fazer um trabalho de materialização, que é um trabalho que se exige a expressão máxima da nossa mediunidade, se não for 100% escuro, não acontece. Porque a mínima luz, réstia de luz que apareça no lugar, já é o suficiente para não deixar a pineal se abrir totalmente. Conclusão. A educação das forças mediúnicas propicia uma conduta equilibrada durante o transe mediúnico. Muito bem. Aqui nós terminamos a parte teórica da coisa. Vamos voltar agora à nossa falinha aqui. Agora eu espero que vocês tenham entendido por que na mediunidade, se a gente não estudar, nós viramos exatamente, se a gente se mete com a mediunidade sem estudo, a gente acaba virando marionete na mão dos espíritos. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu tomar uma água aqui que... Sabem o que é marionete, né? É quando a gente pega aqueles bonequinhos lá e fica mexendo o bracinho do boneco e anda e para e senta e faz o que quer. Então, quando a gente se mete a fazer isso, a gente vira marionete na mão dos espíritos, porque eles deitam e rolam, fazem o que querem com a gente. E a mediunidade tem que ser uma capacidade que nós tenhamos o comando dela, que nós possamos chegar e dizer assim, é que nem uma chave de luz, eu quero acender a luz agora, vou lá e acendo a luz. Agora eu quero usar a minha mediunidade. Ligo o botão. Eu estou médium agora nesse momento. Terminou o trabalho, desliguei a mediunidade e eles até podem se aproximar de mim, mas quando se aproximam, a gente 95% das vezes vai ter a consciência de que naquele momento nós estamos sendo assediados por inteligências que não são coisas nossas. E daí, quando nós sabemos o que está acontecendo, a nossa chance de dizer não, de dizer basta, eu não quero mais isso, ela se torna muito maior, muito mais eficiente. E a gente não se torna, então, aquele bobinho que fica só fazer... agora vá lá, abra a geladeira, e você começa a escutar aquela vozinha no vidro assim, você já jantou, já está tudo prontinho para dormir, e daí vem aquela vozinha, mas tem aquele doce lá na geladeira, né? Até aquele pudim, estava gostoso, aquele pudim, né? Vai lá, e você vai, daqui a pouco você levanta, eu vou lá comer um pedacinho. Aquele pedacinho não foi você que foi comer, aquele pedacinho você comeu para alimentar um espírito faminto. A mesma coisa acontece com o alcoólatra. O cara abre uma cerveja para tomar. Se ele abrir a terceira cerveja para tomar, a primeira e a segunda até tem uma chance de ser ele que está tomando. Mas a terceira em diante ele já vai ter sócio para beber. Então é isso que está acontecendo comigo, professor, eu não estava entendendo. Por isso que eu estou engordando. Eu devo ter uma dúzia, mais ou menos, que está junto comigo, então, porque, meu Deus do céu. Pode ter certeza, porque da terceira em diante, amigo, olha, tem sócio ali dizendo assim, abre mais uma, só mais um gole, mais um copinho,
Estou em casa mesmo, não estou fazendo nada. E você... E vai, só que você está bebendo um gole e está dando 6 goles para eles. Beber não. Beber eles iam morrer de sede porque eu não bebo, mas comer, provavelmente deve ter uma dúzia comigo. E isso acontece com todas as coisas, Joel. É para comida, é para bebida, é para droga, é para sexo, é para tudo. Entende? Então, por isso que tem aquele famoso caminho do meio. Você pode fazer tudo na vida, desde que você faça com equilíbrio. Entende? Nada é proibido para nós. Nada, absolutamente nada é proibido, desde que você caminhe no centro. Se você caminhar no centro, tudo bem. O problema é que nós não caminhamos no centro. O problema é que nós esquecemos aquela máxima de Jesus que dizia assim: orai e vigiai, orai e vigiai, orai e vigiai. Então a gente não ora toda hora, não vigia toda hora. O que acontece? De repente a gente está lá, está indo naquele caminho, quando vê, já esqueceu tudo, a vida já virou um trambique danado daquele tamanho. E a gente diz assim: mas não sei o que aconteceu comigo. Não sabe, tá bom. Não sabe porque não quer saber, não sabe porque não quer ver. É essa que é a grande questão nossa, né? Então, mexer com a doutrina espírita sem conhecimento técnico é a mesma coisa que botar uma criança dentro de um laboratório de química e a criança entra e vê todos aqueles vidrinhos coloridos e fica deslumbrada com aquilo e pega uma pipeta e começa a misturar aquelas cores. Ela pode misturar 10 cores e não acontecer nada, mas ela pode misturar 2 e fazer explodir tudo aquilo lá. E ela mesma vira morrer, né? Então, na vida, até para fazer um bolo, até para lavar uma louça tem técnica. Eu pensava que sabia lavar louça. Quando eu conheci a minha mulher, a minha querida companheira aqui, eu fui me exibir para ela. Disse: não, pode deixar aqui. No meu outro casamento, eu nunca deixei minha mulher lavar louça, porque era mais barato eu lavar louça do que pagar manicure toda hora para ela. Daí ela pegou e disse para mim assim: mas você não sabe lavar louça? Eu disse: hein? Como não sei? Você não sabe, porque tem técnica para lavar louça. E daí eu aprendi a lavar louça com 72 anos de idade, 73, né? E eu pensava que sabia, né? Porque nunca ninguém tinha me ensinado. Um dia eu cheguei na pia, vi aquelas coisas, né? E foi a mesma coisa que eu fui lavar roupa a primeira vez, que eu estava morando sozinho. Você é daquela turma que... Hein? Você é daquela turma que o que não sai na bucha, sai no pano, né? O que não sai na água... É por aí. América, Pano você limpa. matou a charada. Essa foi ótima mesmo. A primeira vez que eu me separei, que fiquei sozinho, que eu nasci, eu era o único homem de uma família de um monte de mulheres. Eu nunca tive primo, eu só tive prima. E daí, quando eu nasci, foi aquela folia, era o homem, era porque o Carlinhos, eu não virei viado por causa que a natureza era muito forte. E daí, eu tive uma mãe super protetora, que não deixava eu fazer nada em casa. Eu casei com uma mulher daquela super dona de casa, que não deixava eu fazer nada, nem churrasco ela deixava eu fazer, porque ela dizia que não era para me meter, e lógico, você vai se aproveitando da situação. Daí, um belo dia, eu separo e vou viver sozinho. Daí, bom, agora eu tenho que fazer tudo sozinho, né? Então, tem que lavar roupa. Eu comprei uma máquina de lavar. Me perguntei qual era a melhor máquina que tinha, era Brastemp e tal, fui lá, comprei uma Brastemp. Daí cheguei em casa, instalei a máquina, liguei na tomada, abri a tampa da máquina e vi lá que tinha 3 potinhos, né? Um potinho que dizia assim, para colocar sabão, outro potinho amaciante e outro potinho para colocar, como é que é aquele para deixar mais clara a roupa? Alvejante. Eu
peguei, comprei os 3 produtos, foi lá e botei sabão, botei o alvejante e botei o amaciante. E botei toda a minha roupa na máquina. Toda. Né? Não sabia que tinha que escolher cor para botar na máquina. E liguei a máquina e perdi uma máquina de roupa inteira, né? Porque aquilo manchou tudo, foi uma desgraça. Então, se para lavar uma roupa, gente, precisa ter técnica, você imagine mexer com uma coisa que é invisível, uma coisa que é você mexer com o espírito, uma coisa que a gente não vê. Eles estão com total vantagem sobre nós. Porque uma vez o Chico perguntou para os espíritos como é que era essa relação de encarnado e desencarnado. E os espíritos disseram para ele, olha, Chico, para cada encarnado tem 5 desencarnados. E desses 5, só um é melhor que você. Nossa! Os 4 são piores que você. Então, a nossa atmosfera é pesadíssima. Né? Se a gente não se cuidar, gente, nós temos que andar aqui nesse planeta. É que nem a gente vai atravessar, como é que é aquele riacho que tem crocodilo sem perneira, né? Se você não botar uma bota que vem até o joelho, você vai ser picado, mas não tenha dúvida. Então, nós temos que andar com muito cuidado nessa vida, porque era por isso que foi aí que eu entendi por que Jesus repetiu tanto essa frase, orai e vigiai, orai e vigiai, orai e vigiai. Porque nós vivemos numa selva de espíritos desencarnados e encarnados. Muito bem. O que vocês acharam da aula? Tem alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Eu adorei. Eu adorei. Gostei muito, me esclareceu alguns pontos e gostei muito. Olha, América, eu consegui esclarecer para você. Eu pensava que você era minha Gostei professora, bastante também. Adorei também. Muito bom. Muito bom, também gostei. Maravilhoso. Adorei. Eu queria fazer 2 perguntas. Estão me escutando? Sim, estou escutando, sim. Pode perguntar. Sim. Porque eu não estou vendo vocês. Não aconteceu não sei o que aqui no meu celular, que eu malmente vi a América e não estou vendo vocês. Mas nós também estamos assim, te vendo aqui. Pois é. Eu acho que você desligou a câmera, será que não? Não, eu já tentei ligar. Não, eu já tentei ligar, não liga. Eu clico em cima dela, ela faz um risquinho. Tá bom, faça a pergunta aí, depois, a semana que vem, nós tivemos. Bem, assim, você falou lá no começo que o médium pega os trejeitos do espírito, mas é sempre assim, porque eu vi algumas sessões e também me falaram que algumas pessoas não acreditavam porque dizia-se que a pessoa estava recebendo espírito lá de outro país, mas ela estava falando assim, na nossa língua. Como é que é isso? Isso pode acontecer ou não? Como é que é? Veja, a mediunidade não é igual para todo mundo. Então, tem médiuns que têm uma capacidade sensitiva que ele consegue até falar a língua do espírito. Apesar do cara nunca ter ido naquele país, nunca ter ouvido, nunca nem ter nascido naquele país, pode, de repente, o médium começar a falar em chinês, quando recebe um chinês, o espírito de um chinês. Mas isso é mais difícil, é muito raro isso acontecer. O mais comum, porque a comunicação se dá por telepatia. É assim que os espíritos comunicam com a gente. Então, eles emitem um pensamento e a gente traduz com as nossas palavras. Mas, dependendo da nossa afinidade fluídica com o espírito, isso também conta, sabe? Você sabe que quando você... Por exemplo, vocês já devem ter visto famílias que pegam uma criança para criar. E eles criam essa criança com tanto amor, com tanto carinho, que passados uns 10 anos,
ninguém quase é capaz de reconhecer que aquela criança não é filha daquele casal. Ela se torna até parecida fisicamente com a família que adotou ela. Sim. Então, porque começa a haver uma afinidade, e às vezes você tem um filho de sangue teu que não tem nada parecido com você, mas nem fisicamente e nem de cabeça, e é teu filho, porque não há uma afinidade fluídica entre os dois. E como a gente sabe que a família é o caldeirão para a gente pagar nossas contas do passado, né? E ninguém casa com a pessoa, quer dizer, ninguém casa, também não quero ser radical nesse ponto, mas a maioria das pessoas não casa com o príncipe encantado da outra vida. Normalmente nós casamos com o nosso pior inimigo, que é o jeito da gente reatar as dívidas. Vamos, né? Eu nunca quis casar. Geralmente é um papo. Geralmente se casa com papo. Olha, Sandra, vem aqui. O Micael disse que quer ver a tua cara rindo de mim do que eu estou falando aqui agora. Pois é, Micael, pois é. Estou aqui escutando só. Então, veja. Sandra? Hein, Sandra? Geralmente não se casa com o príncipe encantado, e sim com o sapo, né? Pois é. Pois então, veja só, veja o que me aconteceu na minha vida, né? Eu tive que casar com 4 antes dela, para ver que estava tudo errado, até acertar ela, era o que eu queria, né? Então fui mudando, não dá, não quero essa, até que enfim caiu a bênção da minha vida. Quando a gente se descobriu que já fomos casados 3 vezes, já, 3 ou 4? 3 vezes já, pelo menos. Nem ele sabe mais. Hein? Sandra, que karma o seu, hein? Eu quero ver também como tu nessa agora, viu? Calor. Ficou até com calor. Mas o seguinte, eu quero ver se eu resolvo tudo agora. Outra coisa que eu queria perguntar você, no começo ali da explicação da glândula pineal, você falou alguma coisa que havia um rádio, eu perdi aquela parte, um rádio... do rádio Galena? Isso. Hoje eu fui procurar, já te conto a história do rádio Galena. O rádio Galena, a galena é um mineral, um mineral que ela tem chumbo na formação e tem um outro metal, que é um outro elemento químico, que agora eu não me lembro o outro elemento, mas a base mais forte é chumbo. E ela tem como se fosse dentro uns cristalzinhos dentro dessa pedra. E quando você encontra uma pedra dessa, hoje em dia, faz muitos anos que eu não consigo encontrar uma galena. Eu queria fazer essa demonstração lá na Uniliber, para os alunos, eu queria fazer essa demonstração, para mostrar que, porque é maravilhoso, você pegar uma pedra, e eu fiz isso muito quando eu era mais jovem. Então você pega uma pedra, um foninho de ouvido, de telefone, e descasca os fios do fone de ouvido. E liga numa ponta da pedra e na outra. E você vai mudando a posição, você é capaz de pegar 2, 3 rádios, e não precisa energia elétrica, nada. O próprio cristal da pedra, ele é capaz de transmitir isso. E na Primeira Guerra Mundial, era assim que os soldados ouviam as notícias, porque se eles carregassem um rádio comum, o rádio comum era detectável por aparelhos eletrônicos que os exércitos tinham. Então, eles andavam com aqueles aparelhos para saber que tinha um rádio falando, principalmente nas cidades que tinha os espiões da cidade, né? Então, eles andavam com aqueles aparelhos, mas o Galena não pega. E eles faziam isso, o uso do rádio Galena. E hoje, para a aula de hoje, quando eu lembrei aqui, eu digo, vou na internet, eu quero procurar se eu consigo pelo menos algumas imagens para mostrar para eles da rádio hoje. E, gente, eu descobri uma coisa hoje na internet que eu vou fazer, mas com muita alegria. Eu descobri hoje um projeto para fazer a Rádio dos Espíritos que o Nikola Tesla deixou desenhado antes de morrer. Ele deixou desenhado, e é uma coisa muito simplória que usa o Galena.
Mas como... E daí, um sujeito, um pesquisador, aí ele descobriu que não precisa você ter a galena, você pode ter um outro elementozinho hoje que você compra em qualquer lojinha que vai substituir o galena. E daí é uma rádio para captar vozes do além. E eu vou levar esse aparelho lá para a Unilibra para nós fazer os estudos lá, gente. Ô, Carlos, você quer galena? Eu tenho. Você tem? Foi meu trabalho de doutorado. Então, Eu também quero! Sim, eu tenho ele, mas ele está em pó, porque eu deixei em pó. Mas em pó poder... não dá, tem que ser em pedra. Eu tenho todas as análises em microscópio, telescópio, Onde que você tudo. conseguiu a galena? Tudo. Onde você conseguiu a galena? Não, eu já comprei, que aliás era da minha co-orientadora, lá da UTFPR. E ela que me deu uma caixa cheinha, assim, porque eu misturei com outras coisas para fazer aquele negócio. Mas ela tem, mas realmente eu estudei os cristalzinhos que estavam dentro dela, tem todas é maravilhoso, é maravilhoso. É fantástico. Tem todo o estudo dela. Agora eu não sabia que essa história do Tesla, fiquei agora emocionada com isso, olha só. Pois é, e o Tesla, antes de morrer, ele queria fazer um rádio para falar com o espírito. E daí, mas ele deixou o esquema todo para fazer a rádio. E eu estou com o esquema na minha mão agora. Eu acabei de baixar isso aqui no meu computador. Hein? Esse esquema, só quem pode usar são pessoas que têm a mediunidade de ouvir, ou de escutar os espíritos, ou qualquer um. Não, qualquer um. Qualquer um. É lógico que se você tiver uma mediunidade... Só que, veja, do jeito que eu vi o cara fazer aqui, na internet, ele fez, e daí ele disse, mas isso aqui pega muita interferência de ondas eletromagnéticas. Digo, sim, mas ele fez um troço grande demais, não precisa fazer grande, pode fazer pequenininho, e a gente pode fazer uma gaiola de Faraday, que não pega, daí a gaiola de Faraday não pega sinal nenhum. E se a gente botar essa radinho dentro de uma gaiola de Faraday e captar qualquer som, qualquer ruído, opa, eu captei um espírito falando daí. Daí realmente a gente consegue comprovar coisas fantásticas daí. Mas daí pode ser qualquer espírito, né? Sim, pode ser qualquer um, mas não importa. O que aparecer é lucro. Você está entendendo? O que aparecer é lucro. Você provar incontestavelmente que você captou um som de um espírito. Interessante, eu fiquei de cara. Nossa, muito legal. Muito bacana. Nossa, você come, do aparelhinho? Vamos fazer? Nossa, fantástico isso. Eu adoraria estar aí para acompanhar. Ô, Joel, você me ajuda? O Joel É que o Joel é jeitoso para fazer esses trabalhos manuais assim também, viu? Essa pedra tem que pesar quanto pelo menos, professor? Hein? Essa pedra tem que pesar quanto pelo menos? Qual pedra? Quantas gramas seria o ideal? Para fazer a rádio do Tesla? Para fazer a rádio do Tesla não precisa da pedra galena. Eu já tenho um substituto para fazer no lugar da pedra galena, que a gente compra ali na 24 de maio, a gente compra a pecinha, que é um diodo, que a gente põe no lugar da pedra galena. Diodo? Diodo. Ah, diodo. Não é diodo, é diodo. Isso, Mas diodo. então, amigos... não é de iodo. Querem mais algum esclarecimento, alguma fala a mais? Deixa eu bigode. Então, acho que nós... Nessa agora eu não estou lembrando que eu fiquei... Estou ainda juntando meu queixo com essa história do Rádio Galena. Da Galena, Isso, eu também. Se você lembrar depois de uma dúvida, manda para mim por WhatsApp, que se eu puder, eu te respondo. Uhum. Eu prometo para vocês que semana que vem eu mostro uns filminhos de Galena para vocês aí. Nossa, muito legal. Aí semana que vem eu mostro esses filminhos para vocês. Gente, então, nós estamos chegando ao final da nossa aula de hoje.
Vamos fazer uma mentalização para nossa companheira de trabalho, a Alessandra, que está se recuperando lá, para que ela consiga melhorar, e o filho da Emília também, que também está passando por um momento difícil. Então, vamos começar pelo da Emília. Emília, você diz o nome do filho bem devagar, a idade dele e o endereço que ele está agora. Tá? Fala bem lento. Não estamos ouvindo você. Tem que mudar o microfone. Liga o microfone, Emília. Liga o teu microfone. Está ouvindo agora? Agora sim. Sim. Pode falar. Agora sim. Eliezer Fernando de Azevedo, 36 anos. Rua Acre, 425 Fundos. Nós vamos imaginar para o Eliezer que nós estamos projetando uma luz vermelha no umbigo dele. Uma luz forte vermelha no umbigo. Nós sentimos muito por tudo que você está passando. Nos perdoe se de alguma forma nós estamos envolvidos com esse processo. Mas obrigada pela oportunidade de estarmos juntos. Nós te amamos. Está feito. Agora vamos vibrar pela Alessandra Cidral. Você sabe o endereço dela de cabeça, América? Não tem importância, nós conhecemos ela, a gente mentaliza ela facilmente. Vamos mentalizar, Ela está no então. hospital? Hein? Ela está no hospital Não. ainda? Não, ela Ela saiu está na tá em casa da mãe agora. dela. Ah, tá. Ela está na casa da mãe dela. Ok. Vamos mentalizar, então, para a Alessandra Cidral. A Alessandra deve ter o quê? Uns 50 anos, é isso? 49. 49. Errei por um. A Alessandra, ela está precisando de azul. Um azul forte que envolva o corpo dela todo. Alessandra, nós sentimos muito. Nos perdoe. Obrigada, nós te amamos. Está feito. América, eu vou dar uns tapas na bunda da Alessandra quando ela voltar lá comigo. Tadinha. Ela está muito. Ela está sentindo muito pressionada por ela ter feito esse procedimento, e aí todo mundo está cobrando ela assim. Aí eu falei, ai, Ali, não, relaxa um pouco. Deixa as pessoas cobrar. As pessoas vão cobrar mesmo, porque você é uma pessoa bonita e não precisava desse movimento. Não, mas sabe o que Mas... é? Sabe, América? Até eu não sou contra que você faça o que ela fez. O problema é o momento que ela escolheu para fazer. Exatamente. América, porque sabe que ela me ajuda lá no método Kovatsik, né?
Sim, sim. E eu estava vendo já há semanas, eu passando o pêndulo nela, preocupado, porque eu digo, a Alessandra estava ficando com o corpo inteiro roxo de hematomas. Eu digo, Alessandra, eu fiz um diagnóstico para ela, digo, se teu sangue está virando água, Alessandra. Você tem que parar com esse remédio que está tomando, a dose é muito forte desse remédio que está tomando. Diminua esse remédio. Então, primeiro, se fortaleça. Estou bem fisicamente, então eu vou fazer um procedimento mais agudo, porque não é um procedimento fácil fazer isso aí. Mas dentro daquela fraqueza que ela estava, ela se jogar num troço desse aí, é falta de cabeça mesmo. Foi. Acho que mas agora o que ela precisa mesmo é de muito acolhimento. Também. O que a América falou. Ela não precisa mais de gente que brigue com ela, que fale, que reclame. Não, ela precisa de acolhimento. É muito certo. É hora de falar. Agora a gente precisa acolher ela. Eu vou que ela mesma. Aliás, eu não desacolhi ela de jeito nenhum, hora alguma, mas que eu vou puxar a orelha dela porque é como se fosse minha filha, entendeu? E uma filha que faz uma coisa dessa vai levar um puxão de orelha. Tem que levar. Eu já puxei a orelha dela. Já puxou? Já. E já falei para ela, falei assim, Ali, você errou. Tá perdoada. Agora é só você. Tem que acertar, tem que se recuperar para vir logo para a Bahia. Ponto final. Fermela não é? Isso aí. E pronto. Aí, né? Porque para ela não ter assim. Porque eu sou muito franca com ela, então não. Você sabe, América, nós fizemos trabalho mediúnico para ela lá. Os espíritos falaram para nós. Ela chegou a morrer e voltou, ela foi assim, porque não era hora, porque ela só não morreu porque teve muita gente orando por ela. Nossa! Aquele dia que eu li, eu estava assim, cheia de gente aqui em casa, eu só fui ler, era 10 horas da noite. Quando eu li, eu fiquei desesperada. E eu via ela indo embora. É isso que me preocupou muito, 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 muito. Sabe, para mim, ela estava indo embora. Aí eu falei, não. Pode ter uma passagem só, mas ela é muito nova ainda, né? Eu acho. Tem muito pela frente. Mas, gente, então... Mas, enfim, vamos... Graças a Deus, ela está lá. Agradecemos a ingresso da Emília, da Daniela, hoje entre nós, a presença da Gladys, a Vera está aí também, a Vera entrou, nem vi que ela entrou aí. Entrei um pouquinho atrasada hoje, seu Carlos. Tá. Desculpe, Vera, que eu não vi que você entrou, ficou só estar com a câmera desligada, também não tinha visto. Eu entrei 10 minutinhos depois. Tá. Então, assistiu boa parte da aula, então, Vera? Sim, praticamente inteira. Tá bom. Gente, muito obrigado a todos. Vamos fazer uma prece. Pai amado de poder e bondade, agradecemos nesse momento esta oportunidade de nos reunirmos em teu nome para tentar lapidar um pouco essa pedra bruta que todos nós representamos. Sabemos que temos que tornar esta pedra toda disforme num belo diamante lapidado, porque todos nascemos para ser diamantes. E o diamante, ele é sempre lembrado nesses momentos, porque o diamante tem 158 facetas. E nós temos todas essas facetas em nossas vidas, de talentos a serem polidos, a se tornarem com luz própria, para que a gente possa fazer diferença na nossa família, e fazendo diferença na nossa família,
a gente faça diferença no nosso bairro. E o nosso bairro faça diferença na nossa cidade. Porque é assim que a gente pode mudar o mundo. É pelo exemplo. E é por tudo isso, Senhor, que nós pedimos força, proteção e muito amor. Que assim seja. Boa noite, beijo para todos. Boa noite a todos. Até. Boa noite, boa noite. Até.